Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, família da fé. Se inscreva no nosso canal, toque o sininho para que o YouTube te avise, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem, tá bom, meus queridos? Essa mensagem de hoje, ela vem nos ajudar muito. Por quê? Porque tem muitos abençoados que me perguntam no WhatsApp justamente sobre isso, né? Sobre como é a nossa forma de interpretar a Bíblia. Então eu resolvi hoje trazer para vocês esse tema, que eu considero um tema de aperfeiçoamento dos eleitos. Então é disto que nós vamos falar nesta mensagem. Preparados? Vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Então, abençoados, hoje existem várias formas de interpretação da palavra de Deus, né? Da Bíblia, ou simplesmente alguns chamam de escrituras sagradas. E todo esse mar de denominações que nós temos, que eu carinhosamente falo facções, né? Porque são facções do cristianismo. E esse mar de denominações, de nomes, né, é a maior prova de quanto está fatiada essa interpretação do sistema religioso. Há aqueles que interpretam a Bíblia de forma toda literal, né, ensinam que tudo que está contido na Bíblia aconteceu ou acontecerá da forma como está escrito, não é verdade? Por isso que muitos hoje esperam o advento da vinda de Cristo, por não aceitarem a interpretação que a Bíblia nos oferece. Não aceitaram. A verdade é essa, e vou mostrar nessa mensagem para vocês. Existem aqueles que interpretam a Bíblia sem a divisão do Antigo e Novo Testamento. Então, para essas pessoas, a Bíblia é toda um conjunto somente. Por isso que às vezes você vai perguntar a alguém que tem esse tipo de interpretação, fala assim: poxa, fulano, a Bíblia fala sobre tatuagem. Aí ela vai lá na lei, no Antigo Testamento, né, trazer um conceito totalmente desconceituado da Bíblia, um descompasso de tempo, um anacronismo, e querem aplicar nos dias de hoje. Então essa pessoa, ela entende que as escrituras, ela é uma coisa só, e não é. Já existem os pentecostais que interpretam a Bíblia de um jeito. Já existem os tradicionais que interpretam de outras maneiras. Existe a interpretação católica e que diverge da interpretação do protestante. Sem contar que essa divisão é mais clara quando se trata de doutrinas, não é verdade? E aí, dependendo da tradição religiosa em que as pessoas estão, há várias formas de ensino, como por exemplo o batismo, não é verdade? Existem 3 tipos de batismo que o sistema ainda aplica nos dias de hoje, né? Nós não, nós entendemos que isso é uma descontextualização. Existe o batismo por aspersão, por imersão e por efusão. Então, dependendo da facção, da denominação que você esteja, do lado A, do lado B, você vai ter uma forma de batismo. O que é isso? É um entendimento da doutrina, da mesma Bíblia. Então, amados, para a teologia, né, teologicamente falando, há 3 formas de interpretação bíblica, tá legal? A primeira é histórico gramatical. A segunda é histórico crítico. E a terceira é hermenêutica pós-moderna. Nós vamos falar brevemente sobre cada um, tá bom, pessoal? Até porque também, se eu for estender essa mensagem, além de ficar um pouco um teor pesado, né, teológico, né, os abençoados não vão conseguir entender. Então vamos passo a passo entender. Vamos então a primeira, que é histórico gramatical. Vamos lá. Em linhas gerais, surgiu no século XVI com a Reforma Protestante, que, contrapondo-se ao método alegórico, propuseram uma interpretação literal, em que a intenção do autor deve ser respeitada e a evolução da revelação. Então, a questão dessa evolução da revelação é que pega, né, abençoados? Não pega? Porque dependendo dessa evolução, a gente vai parar onde? Ou seja, parece não, essa forma de interpretar, ela aceita, por exemplo, a palavra alma, quando ela foi mencionada a primeira vez na Bíblia, ela é mencionada de acordo com um entendimento, que eu já até falei sobre isso nesse canal. Quando chega lá na frente, mais séculos e séculos, milênios depois,
já vemos a mesma tradição judaica tratando a alma de forma diferente. Então isso é evolução da revelação que eles entendem. Eu já não entendo assim. Mesmo que na Bíblia, atenção, mesmo que na Bíblia aquela palavra venha se tornar, por exemplo, no Novo Testamento uma coisa, eu obedeço a primeira vez que aparece ela. Então essa questão da evolução da revelação é um problema sério. Vamos continuar. Além disso, destaca-se que o seu uso depende do contexto histórico e o aspecto gramatical. Daí advém a nomenclatura, fazendo com que o texto sagrado tenha um único sentido e não quantos o leitor desejar. Então isso é bem parecido com o sistema religioso, né? Eles têm aquela forma de interpretação e eles não aceitam outra. Esse é o problema. Essa é uma forma direta de entendimento. Vamos para a segunda, que é histórico crítico. Vamos botar aí para que vocês possam ter acesso a esses tipos, os mais comuns, tá? Existem vários. Tá aí, o segundo abordado aqui nessa mensagem é histórico crítico. Neste método, a ênfase é dada à crítica do texto em detrimento da intenção do autor, ou seja, suas bases firmam-se sobre a crítica nos seguintes aspectos: 1. Das fontes, 2. Da forma, 3. Da redação. Meus irmãos, neste tipo de interpretação, o sistema religioso afirma que aqueles que usam o método apontam erros nas escrituras. E por causa disto, para este grupo de intérprete desse tipo de interpretação, a Bíblia não pode ser considerada a inerrante palavra de Deus. Abençoados, aqui eu coloco a minha crítica, porque eu creio um pouco também nessa forma de interpretação. Então a minha crítica ela vai sobre quem pensa assim. Se formos observar que a Bíblia foi escrita, atenção, por homens sujeitos a fraquezas e falhas, tá? Por parte do homem, e por outro lado, quando você aponta um erro no texto que contradiz a tradição bíblica, atenção, você faz o quê? Uma reparação. É da forma que eu falei da palavra alma. A palavra alma, na primeira vez que aparece, ela aparece em um sentido. E depois, com o tempo, ela vai mudando. Mas por que ela foi mudando? Por causa dos vários tempos em que Israel passou. Israel passou preso pelo Egito e sofreu influência em sua cultura, em sua religião, na sua fala. Depois ele passou escravo da Babilônia, dos caldeus, ou seja, todos os tempos de exílio que Israel foi submetido na Bíblia, foi se mudando algo dentro da sua cultura, dentro da sua religião. Então, de acordo com isto, eu entendo que aqueles homens que mudaram o entendimento sobre aquela determinada coisa, palavra, ato, alguma coisa assim, eu faço essa observação. Então, eu aponto onde está o erro, mas eu vou lá e explico a primeira vez que ela apareceu. Então, abençoados, a gente faz essa reparação, tá? Eu entendo dessa maneira, porque eu entendo as limitações humanas e também o homem está ligado ao tempo em que ele está vivendo. Logo, com a reparação moderna, podemos ressignificar, olha aí, aquela passagem dentro da tradição bíblica judaica. É claro que a gente não vai ressignificar um texto para os dias de hoje, achando que o texto foi escrito nos dias de hoje, ou eu usar essa reparação com a mente que eu tenho hoje, com o ensino que eu... Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso adaptar aquele texto aos dias de hoje, não posso. Eu entendo que ele deve ser corrigido dentro da Bíblia. Tá entendendo? Agora, existem grupos que usam esse método de interpretação para dizer que as escrituras não têm valor algum. Por isso que muita gente às vezes se choca, né, quando fala assim, poxa, André, mas quando você fala que a Bíblia foi acrescentada e que houve mudanças dentro dela mesmo, você não está descreditando a palavra? Eu não entendo dessa forma, eu estou ressignificando, é diferente, tá? Agora, existem pessoas que usam esse método para dizer que a Bíblia não tem valor algum. Não é o meu caso aqui. Que é o caso aí dos ateus, né? Nossos amigos ateus que acham que nem Deus e tentam combater a palavra, né? As escrituras. Vamos ao terceiro método. O terceiro método é a hermenêutica pós-moderna. A pós-modernidade possui aquilo que pode ser chamado de fenômenos pós-modernos.
e que é bem representada pelas seguintes marcas. Atenção: pluralização, privatização, relativismo, globalização e secularização. Se eu for explicar todas essas 5 palavras aí, o texto vai ficar muito grande, tá? Mas vocês já devem ter entendido que isso aí é o mundo evoluindo e a influência que ele vai tendo dentro das interpretações bíblicas. Ou seja, é você pensar Bíblia nos dias de hoje. Então esse tipo de interpretação, como diz ali, cada uma dessas marcas desafiam a Igreja de Cristo em diferentes áreas, inclusive e principalmente quanto à interpretação bíblica, que corrobora com isso que eu falei. Então esse tipo de interpretação, só para vocês terem uma ideia, é o que muitos hoje têm usado, né? É aquelas que ditam as regras de acordo com o tempo. Vocês querem um exemplo? Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Vocês querem um exemplo claro desse método de interpretação, né? Vocês sabem que hoje existem igrejas mais modernas, não é verdade, do que outras que são mais tradicionais. Por exemplo, existe uma igreja, e isso é fato, tá? Que os irmãos andam pelado. É a igreja do nudismo. Então isso é o quê? Isso é uma marca do tempo, né? As pessoas pegaram interpretações ali, acharam que puderam adequar aos dias de hoje, à cultura de hoje, e assim estão vivendo suas vidas. Porém, isso é uma descontextualização bíblica, tá bom, queridos? A gente não tem como você usar um versículo da palavra para você criar um modismo. As igrejas, por exemplo, hoje, que é muito comum, não sei na cidade de vocês aí, aquelas que ficam todas de preto, por exemplo, né? Então hoje tem jogo de luz, né? Tem fumacinha. Não, até que isso aí não tem nada a ver não. Mas faz parte dessa modernização. Então existe esse tipo de interpretação. Então apresentamos para vocês, irmãos, 3 formas que o sistema religioso identifica as suas interpretações. E é claro que existem mais formas, porém essas são as principais, tá bom? Agora você me faz a seguinte pergunta: André, e qual das 3 está certo? Meus irmãos, o fato é que todas as 3 formas apresentadas, elas seguem a mesma tendência, ou seja, se curvar à tradição religiosa das instituições. Né? Não é aceitar a Bíblia dentro do campo dela, que eu vou mostrar para vocês ainda daqui a pouco. E por mais que haja um estudante, atenção, fiel da palavra, da palavra no sistema, este não terá espaço e será o quê? Mal visto por seus líderes. Não é assim que eles falam? Já viu, às vezes tem uma pessoa que ela quer se aculturar melhor dentro de certas denominações e avisa ao seu pastor que vai fazer um curso de teologia. E muitos pastores são contra isso. Por quê? Porque eles usam até aquela palavra fora do contexto, dizendo que a letra mata, o espírito vivifica. Então é uma coisa, até o versículo que eles usam é descontextualizado. Então essas pessoas são caçadas dentro da igreja, né? Não tem oportunidade, até o ponto que ela é tão sincera com Deus, que ela fala, isso aqui é uma instituição humana, e ela sai dali. E a pergunta que será respondida nessa mensagem ainda persiste: qual a forma mais adequada para se interpretar a Bíblia, André? Bom, meus irmãos, é a interpretação que obedece à sua tradição, que é a tradição judaica. Quando nós fazemos essa primeira e importante observação, passamos a ver a Bíblia de outra forma. Retirando, por exemplo, as cartas de Paulo, tá? Que foi direcionada aos gentios, se nós tirarmos dentro do compêndio bíblico as cartas de Paulo, a Bíblia toda apresenta um contexto judaico. Então, o apóstolo Paulo foi o único escritor bíblico que direcionou suas mensagens aos gentios, daqueles dias também. Fora disto, é um contexto totalmente judaico. André, mas eu posso tirar informações para a minha vida nos dias de hoje, dentro das escrituras? Claro que pode. Isso aí é uma coisa chamada inspiração de Deus na tua vida. E é isso que nós fazemos. Vamos observar um texto aqui que eu separei para vocês, lá em Mateus capítulo 26, versículo 64. E diz o texto: Jesus respondeu: é como você diz, eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso
vindo sobre as nuvens do céu. Então reparem nessas palavras que eu identifiquei elas aí com letras maiúsculas. Nós vamos falar um pouco delas para vocês entenderem a nossa forma de interpretação. Esse texto aí de Mateus é um texto que fala da vinda de Yahshua, não é verdade? Não está falando da vinda de Yahshua? E qual seria a maneira mais adequada para fazer uma interpretação limpa? Então precisamos considerar, irmãos, alguns pontos, tá bom? O primeiro ponto é a tradição judaica. Era comum entre os judeus observarem esse tipo de comportamento igual ao de Yahshua, porque havia uma promessa de Deus que ele enviaria seu Messias. Então a primeira observação que a gente faz aqui nessa parte é que dentro do judaísmo, em todos os tempos, desde quando Deus começou a usar os profetas e dizer que enviaria um Messias para Israel, então os sacerdotes, os príncipes de Israel, chamado príncipe de Israel, o sumo sacerdote, sempre fazia observações de observar o povo. Por quê? Porque o Messias viria do povo. Então era muito comum. E nessa época de Yahshua, né, nessa época aí, devido à opressão de Roma, que Roma exercia sobre a própria Israel daqueles dias, e muito mais exercia a liderança, os sacerdotes em cima do povo, esse era pior ainda, que o povo não aguentava mais. Então dentro do povo existia vários messias nessa época de Jesus, sabia? Então era comum os sacerdotes, os escribas, os fariseus. Por isso que Jesus era sempre envolvida com essas pessoas. Não envolvida, mas essas pessoas procuravam estar sempre atentas àquilo que Jesus falava. Então esse é o contexto, né? Então eu não posso descontextualizar isto. É uma história. E as profecias do Antigo Testamento apontam para isto. Bom, o segundo ponto para a interpretação clara e nítida, e muito importante também, apesar do texto aparecer a palavra futuro, na verdade, eu não posso entender ignorantemente que esse futuro seja para os dias de hoje, sem haver provas. E se você for procurar provas dentro da Bíblia, seguindo a tradição judaica, você não vai ter prova para dizer, por exemplo, que esse evento ainda está para ocorrer. Porque, amados, se eu faço isso, seria uma interpretação muito rasa e daria uma exegese e uma hermenêutica falsa. Logo, a primeira observação que nós fazemos neste texto não é olhar de hoje para o futuro, é olhar daqueles dias que Yahshua falou isso para trás. Eu não posso olhar para frente, tem que olhar para trás, porque ali aponta um presente, que aponta para um futuro. Mas é no passado que eu vou encontrar a resposta. E quando eu vou procurar fatos como esse, que se refere, né, à vinda do Senhor, né, sobre as nuvens, eu vou encontrar nas profecias sobre o Messias, profecias falando sobre o fim do mundo do Antigo Testamento. Deus já profetizava o fim do mundo no Antigo Testamento. O fim do mundo qual? Do mundo judaico, não do mundo cosmos. É isso que nós temos que entender. As palavras estão contextualizadas dentro de uma cultura, dentro de uma tradição. Por isto que ir ao passado é o melhor meio de se encontrar a origem de Yahshua, o Messias e a vinda do Senhor. Nós não podemos fazer observação de Jesus a partir do nascimento dele. Nós temos que ir lá atrás para saber o que Deus já falava sobre o seu filho. E aí nós vamos encontrar várias passagens. Se vocês fizerem essa pesquisa, vocês vão encontrar várias passagens no Antigo Testamento de Deus usando seus profetas sobre a sua vinda nas nuvens. Como a que eu vou colocar agora, Naum capítulo 1, versículo 3. Naum capítulo 1, versículo 3. Ali é uma profecia. E está se tratando também de nuvens, né? Dizendo ali, o Senhor era tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, a ira de Deus. E as nuvens são o pó dos seus pés. Então a nuvem, ela era uma característica de Deus, né? Vou botar agora Jeremias capítulo 4, versículo 13, para vocês entenderem melhor, tá aí. Jeremias capítulo 4, versículo 13, diz: eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como a tormenta, os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados.
Aí também está falando sobre o fim dos dias, né? Essa profecia de Jeremias. Então você vê ali usando também a palavra nuvem. Então era uma coisa muito comum na tradição judaica. E eu não posso descontextualizar a Bíblia dessa tradição. Então era comum esse tipo de linguagem que Yahshua falava, que Yahshua falou no versículo que nós apresentamos, que significava o quê? O que significava a nuvem? Grande poder de Deus, uma vinda em juízo. Era isso que Jesus estava falando, dentro das profecias. Juízo contra quem? Contra quem seria o juízo de Deus? É a pergunta que fica. Já que nós estamos contextualizados dentro da tradição judaica, era um juízo contra o mundo judaico daqueles dias. E não para os dias de hoje. Porque se eu fizer isso, eu vou estar profanando as Escrituras. Está entendendo, abençoado? Então, se nós quisermos continuar dentro de uma interpretação limpa, com as Escrituras, temos que dizer que isto se referia àqueles dias. E o futuro que Jesus fala aconteceria também naqueles dias, porque ele falou sobre isso. Então, dentro da nossa interpretação, estamos coerentes com a palavra. E em nenhum momento nós a descartamos e olhamos para o futuro de hoje. Ficamos procurando A, B, C, D acontecimentos, né? Em nenhum momento nós fizemos isso. Primeiro, vimos a tradição, depois analisamos o passado. Então, o que temos aqui? Uma interpretação dentro do julgamento de Yahshua. O que era o contexto desse primeiro texto que eu apresentei lá para vocês? Era o contexto do julgamento, onde ele usa uma linguagem judaica para que aquelas pessoas que estivessem ali entendessem o que ele estava falando, o recado que ele estava mandando, para se referir quem era ele. E quando ele diz justamente que viria nas nuvens e que ele estaria à destra de Deus, para os sacerdotes, queridos, ali se consumava o quê? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Vou colocar o primeiro texto aí, que é Mateus, né? Mateus 26, 64. Então isso aqui, queridos, é uma blasfêmia. Tanto que isso é verdade, que se vocês lerem depois aí, após ouvir isto, o sumo sacerdote, o que ele faz? Ele rasga suas vestes, indicando que ali houve uma blasfêmia. E qual era a condenação da blasfêmia contra o Espírito de Deus? Era a morte. E tinha perdão? Não tinha perdão. E Yahshua seria condenado à morte. Esse é o fiel contexto dessa passagem. E o terceiro ponto é justamente esse, é o contexto. Então, abençoados, eu estou mostrando para vocês o que eu considero uma interpretação fiel à Bíblia. É isso que eu uso nos meus estudos. Em tudo que eu faço dentro da palavra, eu uso esses 3 pontos que eu citei para vocês. Primeiro eu fui dentro do quê? Da tradição. Que tradição? Da facção A, facção B, o que diz o teólogo? Não, eu fui dentro da palavra. Então eu fui dentro da tradição judaica, encontrar o que se referia a esse texto. E vi que se tratava de um texto para o futuro, porque está claro aí. Então eu não fui lá no nosso futuro, eu fui lá no Antigo Testamento, fui no passado procurar que futuro é esse que Jesus está falando. Então eu descobri que era comum usar a palavra nuvens, era muito comum, era um símbolo, uma simbologia judaica, que eu não posso desprezar. E significava o quê? Era eventos onde Deus vinha nas nuvens com poder, exercer o seu juízo. Vi também que a frase sentado à direita de Deus significa o poder de Deus. Quando é falado isso aí na palavra, a destra de Deus é o poder de Deus. Qual é a conclusão que nós chegamos ali? É que Yahshua disse que era Deus. E a sua condenação foi baseada no quê? Na mente humana? Não. Foi baseada na Torá, onde dizia que todo pecado seria perdoado. Porém, o de blasfêmia não teria como ser perdoado. Iria ser condenado. A pessoa que era condenada por blasfêmia era morta, meu querido, era morta. Se alguém tivesse de vir a favor daquela pessoa que blasfemou, iria ser morto também. Por isso que os discípulos, meteram o pé. Foi isso que levou à morte de Yahshua. Talvez você me pergunte, André, mas e a vinda de Yahshua, a vinda de Jesus?
Agora aqui nós teríamos que ir ao contexto da vinda, que seria no tempo de uma geração, conforme diz Jesus lá em Mateus capítulo 24, versículo 34, que seria para aquela geração. E o que aconteceria durante a sua vinda? Qual era o aspecto que ia acontecer? O que Jesus falou para aqueles homens ficassem ligados naqueles dias? Era quando o templo viesse abaixo, conforme lá no versículo 2 de Mateus capítulo 24. E que essa vinda teria aí algumas manifestações visíveis. Se a gente for ler todo o texto de Mateus capítulo 24, a gente vê que Jesus falou sobre algo que iria acontecer antes, como por exemplo, o levantar do homem do pecado, o anticristo, né, que mais tarde em Apocalipse é chamado da besta, e foi um homem, já falei sobre isso. A grande apostasia que houve entre os irmãos daquele século. Muita gente não aguentou, se esfriou. Houve fome, perseguição, tremores de terra, terremotos foram sentidos naqueles dias, eclipses, até mesmo eclipses houve naqueles dias, houve rumores de guerra, houve guerras. Tudo isso aconteceria o quê? Antes que acontecesse a queda do templo, antes que acontecesse a vinda de Yahushua. E quando foi que o templo caiu? No ano 70. E a cidade de Jerusalém totalmente destruída. E que as outras manifestações que Jesus também falou sobre a sua vinda foi manifestada também, só que no mundo espiritual, como a vinda nas nuvens, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos, vários temas que nós temos trazido aqui neste canal. Então, abençoados, esse é o modo mais correto que eu entendo de entender as Escrituras. E ela é dentro do seu campo. Eu não preciso tirar a palavra do seu campo, dentro do seu contexto. E assim nós conseguimos o quê? Determinar o período em que a Bíblia está tratando certos assuntos, dentro do texto que queremos estudar. Por isso que quando você lê, por exemplo, voltando à palavra alma, quando você encontra ela mais na frente, no Novo Testamento, por exemplo, ela já vai dando uma outra conotação. Por quê? Porque aí você vai buscar o quê? Aonde aconteceu a primeira palavra alma. E aí você vai estudar o quê? A palavra alma aqui já teve um outro significado. Por quê? Aí você vai ver o contexto. Israel, então estava já com religiões misturadas, né? Dos caldeus. Então ele passou pelo Egito, sofreu também influência do Egito. Porque isso é normal. Um povo que está subjugado pelo outro começa a adquirir as culturas do povo superior. Então isso é muito normal. E por isso que então você vai entender que aquela palavra, quando aparece no Novo Testamento, ela foi mudada por isso. Então você faz uma ressignificação. Abençoados, é claro que dentro dessas pesquisas requer nós tenhamos o quê? Um pequeno domínio sobre a língua original. Então é bom você entender isto, que ela foi escrita em hebraico, ela foi escrita em grego. Você procurar, né, aquela palavra. Não precisa ser muito entendedor não, somente aquela palavra já vai te dar uma noção melhor. Fazemos o quê? Sempre referências cruzadas, ou seja, passagens que nos ajudam a entender melhor o texto que nós estamos abordando. Fazer referências. Por quê? Porque de repente aquele texto que você está estudando, ele não é muito claro, então você vai procurar referência em textos mais claros, e aí você vai entender aquilo ali que quer dizer. Também muito importante, dependendo do que se esteja almejando na Bíblia, conforme eu falei, é saber a primeira vez que a palavra aparece dentro da linha do tempo. E qual a ideia que essa palavra queria dar naqueles dias. Isso evitará o quê? Confusões, como por exemplo, a palavra alma, como por exemplo, a palavra inferno. Por isso que eu falo, ela saiu da Bíblia e passou 2000 anos, e chegou nos dias de hoje a palavra inferno é outra, opa, alguma coisa está errada. E você vai pesquisar o que houve no caminho. É isso que eu falo aqui nesse livro. Simples, né? Então isso vai evitar, irmãos, muita confusão. Bom, então estamos chegando aí ao fim de mais uma mensagem, né? Uma mensagem muito importante. Ela vai ajudar muitos eleitos a se posicionarem em uma conversa com alguém lá do sistema religioso, que sequer muitos nem sabem disso. Você vai abrir os olhos dele até para essas coisas.
Eles falam sem saberem qual a interpretação está usando, mas nós sabemos. Então essa mensagem também, conforme eu falei, ela fará parte aí da 5ª apostila que estamos preparando, né? Onde vamos falar do diabo bíblico. É uma das apostilas novas que está vindo por aí. E será importante aí usar essas interpretações, tá legal? Para que quando você ensine que diabo é um adjetivo, você tenha muitas bases bíblicas para isto, tá? Por isso a importância dessas apostilas. Se você ainda não adquiriu aí, tá, as apostilas, é só você clicar no primeiro link aí nos comentários que vai estar aí para você ver os temas que nós temos hoje disponível. Tá bom, queridos? Bom, meus irmãos, foi muito bom estar com vocês hoje. Estou muito feliz, né? Hoje é um dia especial, né? Como é um dia, primeiro dia útil do mês, eu pude trabalhar à vontade, glória a Deus por isso. E eu recebo que todos os dias do ano seja assim para todos nós, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos. Feliz 2023. Graça e paz. E até a nossa próxima mensagem. Você vai ouvir agora depoimentos de quem já adquiriu as nossas apostilas. Olá, abençoados, meu nome é Elza, adquiri a apostila e chegou ontem. Eu já estou desfrutando de temas muito bem explicados e com muitas referências bíblicas. Isso vai nos dando bases e argumentos irrefutáveis. Agora sim me sinto mais preparada. Quando o irmão André Pimentel falou da próxima geração, que deveríamos deixar um legado, pensei nos meus netos e resolvi adquirir e não me arrependo. Quer um conselho? Adquira a sua também. Não perca tempo, adquira já. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 21 97987 4668. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Obrigado, Senhor, por sua presença que sempre me acompanha. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tem